Estamos de volta! E aí, turminha? Tive um probleminha aqui com o microfone. Alô, alô. Testando o microfone, testando som. Aí. Então vamos lá. Aqui é assim. É praticamente ao vivo. Turma, então, passamos pela correção de PEB 2. Quem não viu, volta lá e veja a aula 31. Tem link para pegar as provas da VUNESP, tá? Inclusive de diretor, supervisor, PEB 1 e PEB 2. Tá tudo lá dentro. E os vestibulares da VUNESP para você estudar a parte específica, né? Que eu vejo que está sendo muita dificuldade aí do pessoal, né? Fizemos então a aula 31, aula de PEB 2, aula 32 de PEB 1, vimos que casa as informações, fizemos a correção para diretor, porque tem alguns diretores aí também que acompanham o canal, e a ideia é pegar as questões dele e transformar para a nossa, porque os assuntos 90% é os mesmos, tá bom? Então, prestar atenção nesses detalhes do que caiu na prova deles. E agora eu trago a prova de supervisor para vocês. Quem viu a correção de diretor, eu ia brincar aqui, fazer uma pegadinha, né? Para pegar os mais desavisados, né? Mas vocês vão ver que é a mesma prova de diretor. Então, como vocês... Eu vou jogar aqui para o cantinho já para vocês. Como vocês vão acabar observando aqui, tá? A prova de supervisor, ela tô falando da parte pedagógica, tá? Eu não entrei na parte específica, porque o meu tempo ele é dedicado exclusivamente para a galera do PEB 2 e PEB 1 com a parte pedagógica. E diretor e supervisor também são sempre bem-vindos aí, né? Apesar de alguns conteúdos que a gente estuda não contempla o de diretor, enfim, fica aí sempre o convite. Então, provinha de supervisor está na área e vamos lá, vamos para cima. Como vocês podem ver, não vai mudar nem a ordem. Então, use essa aula para você realmente testar, né? Porque as alternativas estão trocadas aqui, tá bom? Então, olha só. Então, nós vamos no batidão aqui. Pausou, tenta fazer para ver se você memorizou as respostas da aula anterior ou não, né? Se você não consegue nem assim. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, no seu artigo 5º, estabelece princípios referentes aos direitos e deveres individuais e coletivos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio previsto no referido artigo. Então, é esse aqui. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, a gente vem direto na letra A. Belezinha? A questão número 2 é a do transporte escolar. No que diz respeito ao transporte escolar, na LDB, a Educação Nacional determina que é incumbência dos estados assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos. Então, é permitido aí uma caroninha solidária aos professores. Tá no ECA. Quando eu ia para o assentamento, eu participava muito desta caroninha solidária. Vamos lá. Questão número 3. O artigo 59A do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que, então, as instituições sociais públicas e privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes
recebam recursos públicos devem exigir e manter antecedentes criminais. E esses antecedentes criminais têm que ser a cada 6 meses. Muito bem, isso aí, ó. E olha lá, olha o decreto mais famoso, que cai em prova e todo mundo erra, o decreto 55588 de 2010, dispõe sobre o tratamento nominal de pessoas transexuais e travestis, e ele é no âmbito dos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil, as escolas, as diretorias de ensino, enfim, tudo que for do Estado de São Paulo. Questão número 5, a meta 2 do Plano Estadual da Educação refere-se à universalização do ensino de 9 anos, propondo que, entre 6 e 14 anos, 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o 10º ano do plano, porque é 10 anos que vale o plano, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma estratégia traçada no documento para cumprirmos essa meta. Então, o quê? Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades, que é o que eu falei para vocês na prova de diretor, né? Que é o que aconteceu em Iaras, para que os alunos não tenham que vir para a cidade, para não diminuir, né? Para não aumentar as faltas dos alunos, né? O que eles fizeram? Construíram uma escola lá no assentamento. E agora os alunos têm o conforto de estudar bem próximo dos seus lotes, né? Essa é a ideia, tá bom? Questão número 6. De acordo com a resolução da SEDUC, o titular de cargo de diretor ou diretor escolar que atingiu o grau insatisfatório na avaliação bimestral, ele vai ter que fazer um curso de capacitação, além de outros procedimentos, né? Ou seja, vão dar um puxão de orelha nele. A partir da resolução SEDUC, que altera a resolução número 4, essa determinação passa a se aplicar também para quem? Para o vice-diretor. Então, o vice-diretor também vai sofrer um puxão de orelha, tá bom? Não é só o diretor, não. Ah lá, 7. Samir assumiu recentemente o cargo de diretor escolar na rede estadual de São Paulo. Ciente de que o apoio presencial da equipe gestora à rotina dos professores na sala de aula é estabelecido como pressuposto necessário, beleza. Ele está organizando um cronograma para o ciclo de apoio presencial para ser realizado. Então, aquele momento que eles vão assistir nossas aulas. Em conformidade com o referido documento e considerando que a equipe gestora da sua unidade é composta por 3 pessoas, então é o diretor, o vice e o coordenador. Samira planeja para a sua equipe a realização mínima de 9 apoios semanais, 3 cada um. Então cada um deles tem que assistir 3 aulinhas. Seria basicamente isso, tá bom? Questão número 8. Vamos lá. Conforme o artigo 3 da Resolução 1 de 2004, a educação em relações étnico-raciais, o estudo de história afro-brasileira e história e cultura africana serão desenvolvidos por meio de conteúdos e competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com o apoio da supervisão do sistema de ensino, entidade mantenedora, tal. É o que está escrito lá, né? Então a instituição de ensino e seus professores é que vão desenvolver as competências, atitudes e valores com os estudantes. Legal? Legal, prof. Vamos para a 9. Será que a 9 está aqui? Está aqui, ó. Uma das disposições constantes da Lei 15.667 de 2015
Essa aqui não cai para nós, PEB 1 e PEB 2, tá? Refere-se à criação de grêmios estudantis, pelo menos na parte pedagógica não. Depois precisa ver PEB 1 se cai para PEB 1 na parte específica. Pode ser. Do ensino médio público e privado. Conforme o artigo 3º do documento, a criação do grêmio estudantil deve dar-se mediante Assembleia Geral de Estudantes. Então vai ter uma Assembleia Geral, eles vão propor as suas propostas, vão fazer ali as suas campanhas, vai ter a votação, né? E isso aprende muito sobre democracia. É fantástico a atuação do Grêmio Estudantil. Dá muita autonomia para o estudante, tá bom? Questão 10. O documento Indicadores de Qualidade da Educação, ao discutir suas premissas, afirma que quem pode definir as orientações gerais sobre a qualidade na escola é a própria comunidade. Então é ela que tem autonomia, né? A própria comunidade. Questão 11. Tendo em vista que as diretrizes do Programa de Ensino Integral do Estado de São Paulo propõem a respeito do processo de avaliação da aprendizagem, assinale a alternativa que apresenta um princípio coerente com o documento. Um princípio coerente com o documento. E aí? Professores e alunos precisam ocupar a posição de avaliadores para tomarem as melhores decisões no encaminhamento dos seus propósitos específicos. Então é o professor como orientador, o aluno também, né, sabendo se autoavaliar, traçando as suas metas. É isso que a gente quer com o nosso estudante, um aluno protagonista, um aluno que reflete sobre a sua aprendizagem. Questão 12, vamos lá, bora! Em sua apresentação, o texto das matrizes de referência da avaliação, documento básico SARESP, afirma que a organização de um sistema de avaliação, o principal problema é responder a seguinte pergunta: o que avaliar? Então, o SARESP vai e faz a avaliação. A resposta mais significativa a esse questionamento, segundo o documento, né, é o quê? É aquilo que o aluno deveria ter aprendido. Então, vai cair no SARESP, no SAEB, Provinha Brasil, né? PISA, a avaliação das secretarias, enfim. Vai cair o quê? O que o aluno tinha que aprender. O que ele deveria ter aprendido e não aprendeu. E por que não aprendeu? São vários fatores. E aí os professores elaboram os seus planos estratégicos para, pumba, acertar o que for necessário. Opa, apertei errado aqui. Comigo. Questão número 13. Vamos ler ela aqui. Daqui a pouco eu já rolo ela para baixo. O documento MEC intitulado Conselhos Escolares, adoro, Democratização da Escola e Construção da Cidadania, apresenta 4 tipos de funções atribuídas aos conselhos escolares. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta um desses conjuntos e que descreve corretamente, né? E aí você tem aqui, ó, o A, o B, o C, o D e o E. E aí, o que você marcou? Letra B, fiscais, quando acompanha a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas, das escolas, a qualidade social do cotidiano escolar. Essa é a ideia do conselho na parte democrática, né? É isso aí. Olha lá que legal. Então, por exemplo, pegar na nossa escola lá de Iaras, pegar lá, pensando no conselho democrático ali. O nosso diretor foi lá e colocou câmeras dentro das salas de aula. Meu, ficou uma maravilha, né? Ele apresentou notinha, quanto que custou para colocar aquelas câmeras. Então isso faz com que nós tenhamos autonomia para proteger aquelas câmeras, para que ninguém quebre elas,
porque a gente sabe que foi caro e foi um pedido nosso, que a gente precisava dessas câmeras na sala de aula, né? Então, a gente precisava. Ele viu que o ventilador não estava dando conta. O nosso diretor foi lá, pegou o PDDE, pumba, colocou ar-condicionado em todas as salas de aula. Colocou nas salas de aula primeiro, depois ele colocou na sala dele por último. Então, ele pensou nos alunos, né? Então, ele colocou o ar-condicionado em todas as salas. Você entra lá, tá uma delícia, né? Só que, lógico, a gente viu que não é barato. Então, a gente faz a fiscalização, a gente vê que não é barato. Apesar de fazer licitação e pegar o mais barato, o que a gente faz? O ar-condicionado não fica mudando de temperatura, mantém uma temperatura para ter durabilidade, né? Então, são essas questões que nós do conselho, eu faço parte do conselho da minha escola, então a gente fica vendo essas melhorias, né? E que são sempre bem-vindas. Agora, eu fico triste de ver que em outras escolas, que às vezes recebe um PDDE até superior ao nosso, e não tem. E o professor está lá, passando apuro, né? Então, reúne o conselho, né? O conselho é democrático e o conselho é soberano. Reúne ele, expõe lá, ó, os alunos estão aprendendo um pouco, eu acredito que é porque a sala está superlotada e o calor está excessivo. Põe em pauta. Oxe, o gestor está ali para isso, né? Então a nossa escolinha ali pequenininha, com pouca verba, o diretor fazendo milagre, né? E nunca teve isso, tá? Nunca teve isso. E agora tá tendo. Então tá melhorando muito. E a qualidade. Aí a escola, agora não pode mais o celular. Beleza, foi lá, reuniu o conselho, chamou os pais, discutiu com os pais, né? Pegou o dinheiro, acho que do PDDE também, já comprou, já fez as caixinhas para colocar o celular, tá lá bonitinho. A inspetora de aluno abre, o agente de organização, né? Ela abre a caixinha, coloca o celular bonitinho, fecha, acabou. Eu dou a minha aula tranquilo, sem ninguém mexer em celular. Quando falta 5 minutos para terminar a aula, chama a gente, ela abre, pega o celular da galera, organiza as carteiras, vai dar o sinal, partiu. Entendeu? Esse é o trabalho, turma. Então a gente tem o poder de fiscalizar, participar da ideia, não é isso? Passamos pela 13, agora é 14. No currículo paulista, refere-se ao ensino fundamental. A área de ensino religioso é entendida como? E aí? Como uma base estrutural de leitura e interpretação da realidade, imprescindível para a participação autônoma do cidadão na sociedade. Enquanto um monte de gente vai ficar caçando pelo em ovo aqui, buscando preconceito, que é católico, que é apostólico, que é romano, que é não sei o quê, não, meu. Você vai lá e vai direto no que é o ensino religioso. Ele é só um nome, esse ensino religioso. E que se você prestar atenção, ele está no lugar daquele negócio que era na nossa época de educação moral e cívica. Então ele entra ali, ele encaixa ali, tá? E vai buscar o quê? Ética, bondade, fraternidade, companheirismo, equidade, se colocar no lugar do outro, amor, empatia, tudo isso são as habilidades da BNCC para o ensino religioso, que é de matrícula facultativa que a gente viu na questão de PEB 1, se não me falha a memória. Questão número 15, o currículo paulista, etapa do ensino médio. A principal característica da etapa final da educação básica é o quê? A flexibilização curricular, tendo como objetivo consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral do estudante. Então, formação integral do estudante não é do ensino integral, tá? A formação integral é o aluno, né? A formação dele integral,
como político de si, né? Autônomo, empreendedor, que pode fazer o que ele quiser da vida dele, tá? Finalidade é desenvolver um conjunto de competências e habilidades, propiciando o protagonismo ao jovem e maior autonomia e assertividade nas suas escolhas, por meio do desenvolvimento do projeto de vida, em consonância com os princípios de justiça, ética e cidadania, que é esse que é o primor do ensino integral como um todo, né? Justiça, ética e cidadania. Tá bom? Muito boa a provinha também. 16. Os itinerários formativos previstos no currículo paulista, da etapa do ensino médio, tem 4 eixos estruturantes. Um deles é esse aqui, ó, né? O de empreendedorismo, tá bom? 17. A política de educação especial do Estado de São Paulo tem como uma de suas diretrizes o que se denomina ensino colaborativo. Então, o que é o ensino colaborativo? É quando o professor de AEE, juntamente com o professor regente de sala de aula, eles dão as mãos para propor um ensino diferenciado, né? Então, os dois juntos, tá, vão propor ações para que os alunos com dificuldade de aprendizagem, os alunos públicos do AEE possam se desenvolver melhor dentro do ensino colaborativo. Então ele tem a definição do documento e a articulação é entre, aqui ó, o professor especializado e o professor regente da classe comum, tá bom? Um colaborando com o outro. Questão 18. Vamos lá. Em texto veiculado na edição da Gestão Escolar e Formação de Gestores, aí vem aqui na perspectiva de gestão e implicações quanto à formação dos seus gestores, Heloísa Luck aborda o que ela considera em 2 paradigmas da escola. Para nós, não vai cair a Heloísa. Ela cai para outros concursos municipais, aí ela aparece também. Argumentando em favor de um desses paradigmas, a autora aponta como um dos seus pressupostos o seguinte. O que ela aponta? Ela aponta? A responsabilidade maior do dirigente, do gestor da escola, é a articulação sinérgica do talento, da competência e da energia humana pela mobilização contínua para promover a cultura organizacional orientada pelos resultados e desenvolvimento. Então a gente sabe que o gestor tem meta para cumprir. E ele, para cumprir as suas metas, ele tem que saber nos estimular. Então ele vai saber nos organizar. Para quê? Para que nós, cada um na sua disciplina, possamos atingir as nossas metas. Ok? Questão 19. Questão 19. Um artigo publicado de gestão escolar de gestores em Aberto 2000, Cabral Neto e Almeida discutem aspectos relacionados à gestão descentralizada no contexto educacional. De acordo com os autores, para que a descentralização se realize como componente da democracia, ela deve contar com pré-condições, tal como a garantia de que os segmentos menos poderosos tenham assentos nos conselhos de direção. Então, é o que a gente falou de conselho de escola. Lá vai sentar o aluno, o pai do aluno, um outro membro da comunidade, pode ser o dono do supermercado, por exemplo, né? Esses são mais difíceis de vir, mas às vezes vem. Você pode pensar no pessoal da limpeza da escola, no agente de organização escolar, nos professores, nos coordenadores pedagógicos e todo mundo, né? E não é porque é a mãe do aluninho que mora lá no sítio que a voz dela vai ter menos impacto que a do diretor.
Porque aqui é tete a tete de igualdade, tá bom? Então a gente tem que escutar todo mundo. E a questão 20? Questão 20. Vamos lá. O ideal democrático supõe cidadãos atentos à evolução da coisa pública, informado dos acontecimentos políticos, dos principais problemas, capazes de escolher entre as diversas alternativas pelas forças políticas e fortemente interessados em formas diretas ou indiretas de participação. O cerne da participação é a educação. Se a compreendermos como arte maiêutica, de motivar a construção própria do sujeito social, então, motivar. Esse é o segredo. Dessa forma, chegaremos também a entender o vínculo da educação com a emancipação. Emancipação. Educar para emancipar. Em processos emancipatórios, a peça-chave é sempre o sujeito social, sempre o aluno, que assim se entende e, como tal, realiza sua própria emancipação. Então é o aluno que vai construir conhecimento para ele se emancipar. Contribuem nesse processo todos os agentes externos que são indispensáveis, mas apenas instrumentais, como o educador frente ao educando. Então nós somos instrumentos. E a gente vai apresentar para ele. Tem aluno que não quer. Não quer. Mas nós temos que apresentar. E tem aluno que quer, e quer até demais. Aí ele vai se emancipar. Tá? Em coerência com o argumento aí exposto, a autora concebe a função do educador como essencialmente. Então, a função do educador, ao comando da pergunta, o que ele vai fazer? Motivar. Ele vai insinuar e motivar. Motivar e insinuar. É isso? É isso. Certo, turminha? Então, voltando a câmera para mim. Então, vocês viram, fui um pouquinho mais rápido nessa de supervisor. Por quê? Porque é a mesma de diretor. Só trocou ali as alternativas e coisa e tal. Belezinha? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que sirva para a gente potencializar o nosso aprendizado, tá? Sempre que possível, coloca na velocidade 1,5, 2, tá? E daqui para frente agora eu vou começar a fazer umas aulas com foco nas leis, tá? Eu vou fazer mais leitura de lei, tá? Que o pessoal está pedindo. O pessoal não tem tempo de fazer leitura de lei. Então eu vou colocar aqui as leis propriamente ditas. Então eu vou tentar articular 10 artigos de cada um por aula e a gente vai amarrando isso para que vocês possam chegar com força ainda maior na nossa prova. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Compartilha o vídeo com os amigos, chama a galera para o nosso canal. Estamos chegando a 4.000 inscritos. Estou muito feliz, viu? Não esquece de dar o joinha no vídeo e aquele abraço. Fui!